Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para refletirmos na palavra de Deus com base em Marcos 16, verso 15. E vamos refletir dentro do tema Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Aí em Marcos 16, 15, meus irmãos, nós temos uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O termo ide aí, meus irmãos, ou o imperativo ide, aí na sua forma original, ele dá a ideia de um ide constante, ou uma persistência na jornada, ir e continuar indo. E é ir por todo mundo, esse é o local dessa jornada. A missão é pregar o Evangelho e o Evangelho deve ser pregado a toda a criatura. Precisamos fazer isso. Não é tempo de parar de fazer isso, é tempo de avançar nessa missão que Jesus deu para nós, que Jesus deu para a sua igreja. E, meus irmãos, para avançar, nós vamos precisar de algumas coisas, algumas atitudes. A primeira das atitudes é abrir o nosso entendimento para esse fato de que não é tempo de parar, e sim de avançar. Nós estamos aí, espero que saindo de uma situação de pandemia, espero que a gente esteja saindo, não estejamos no meio, mas saindo já dessa situação de pandemia. Mas nós ficamos um pouco parados por conta dessa situação. Mas agora a gente precisa continuar, precisa avançar. Precisamos abrir o nosso entendimento para esse fato que não é tempo de parar, é tempo de avançar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, nós lemos que há debaixo do sol tempo para todas as coisas. E ainda não chegou o tempo de parar. Desde que Jesus veio a este mundo e Deus derramou abundantemente sobre nós a sua graça, iniciou-se o tempo de avançar na pregação das boas novas da salvação possível em Cristo. E nós ainda, meus irmãos, estamos nesse tempo. Jesus deixou essa ordem para nós e nós estamos ainda vivendo no tempo de cumprir essa ordem. E não só Jesus, meus irmãos, deixou essa ordem para nós, tanto aqui quanto aqui em Marcos 16, 15, quanto em Mateus 28, quanto em Atos capítulo 1, verso 8, mas os seus apóstolos também, depois, eles orientaram as igrejas a que fossem pregando a palavra. As igrejas e aqueles que às vezes eram treinados e designados para estarem presidindo sobre as igrejas. Por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo que ele deveria pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Está lá no capítulo 4, verso 2. Escrevendo aos Coríntios, meus irmãos, Paulo, no afã de orientar aqueles crentes a se ocuparem na causa do Senhor, ele chega a dizer para eles: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Então, nessa labuta, nessa missão de pregar o Evangelho, a gente tem até que deixar em segundo plano algumas coisas que nos são muito importantes. Aí Paulo vai dizer que aqueles que têm mulheres seja como se não as tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem nada, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então tudo isso fica de lado para nós nos envolvermos nessa missão de pregar o Evangelho. E Paulo também, escrevendo a Tito, meus irmãos, ele vai dizer para ele a razão pela qual ele o havia deixado em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, para que de cidade em cidade ele estabelecesse presbíteros. E aí ele vai dizendo lá uma série de razões pelas quais ele deixou o Tito lá em Creta, e ele conclui dizendo assim: porque a graça de Deus se há manifestado, a graça de Deus está em operação, trazendo salvação a todos os homens. Então vai lá Tito, ponha em ordem as coisas, estabeleça presbítero,
edifique lá a igreja, corrija aqueles que são faladores, que são vãos, fala para os velhos para eles serem sóbrios, graves, prudentes, as mulheres idosas semelhantemente sérias no seu dever, exorta os servos a que sujeitem a seu senhor, os jovens sejam moderados. Por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, está em operação, trazendo a salvação a todos os homens, e essa graça precisa ser pregada. Então, meus irmãos, é tempo de avançar. Primeira atitude que nós precisamos ter é a atitude de abrir o nosso entendimento para esse fato, que não é tempo de parar, é tempo de avançar. Segunda atitude, meus irmãos, que nós precisamos é a atitude de estarmos alertas quanto ao fato de que o tempo para avançar é curto. Nós não sabemos mais quanto tempo nós temos. Nós acabamos de fazer como igreja 97 anos aqui na cidade de Moqui. Mas quanto tempo mais nós temos como igreja aqui em Moqui? Nós não sabemos. Quanto tempo mais nós temos enquanto indivíduos? Quanto tempo de vida eu tenho? Quanto tempo de vida você tem para aproveitar essa oportunidade, esse tempo de propício para a pregação do Evangelho? E quanto às pessoas que precisam ouvir a mensagem do amor de Deus? Quanto tempo elas têm? Quanto tempo mais tem o seu vizinho? Quanto tempo mais tem o seu amigo? Quanto tempo mais tem aquele seu parente? De repente, alguns deles, alguns dos que você conhece, até já estão doentes, adoentados. E quanto tempo mais eles têm para ouvir essa mensagem do amor de Deus? Se considerarmos isso atentamente, meus irmãos, a conclusão a que chegaremos é que o tempo é curto, o tempo se abrevia, disse Paulo. E se assim o é, então nós precisamos ser mais diligentes na oração, mais diligentes na evangelização enquanto vamos, aquela que nós mesmos fazemos, e também mais diligentes no envio de missionários, entendendo que o envio de missionários depende de sermos também diligentes na captação de recursos, na contribuição financeira. Então precisamos estar alertas quanto a esse fato. O tempo que temos para avançar é curto. Mas ainda outra atitude, meus irmãos, que nós precisamos ter é também uma atitude de alerta para nós não perdermos o foco. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso trabalho, tanto o nosso trabalho local quanto através dos nossos missionários enviados, não se restringe a apenas pregar o Evangelho. Quantos projetos, excelentes projetos estão sendo desenvolvidos, Alguns poucos através da igreja local ou das igrejas locais, porque às vezes são limitadas na sua possibilidade de ação, mas muitos excelentes projetos através da nossa Convenção Batista Brasileira, da nossa Junta de Missões nacionais, Junta de Missões mundiais. Então tem assistência em casas lares, assistência a crianças e adolescentes, bolsas de estudos para alunos carentes, assistência a marginalizados, reabilitação de dependentes químicos, atendimento especializado a surdos e portadores de necessidades especiais, capelania hospitalar, capelania escolar, capelania portuária, assistência comunitária a pessoas com precário acesso à saúde, especialmente à saúde bucal, através do programa Dentista Cidadão, assistência a comunidades e populações vítimas de catástrofes e situações emergenciais, projetos de inclusão social em comunidades vulnerabilizadas e em situação de exclusão social, e por aí vai. São muitos projetos, glória a Deus, aleluia, que bênção, nós podemos dizer. Mas, meus irmãos, precisamos tomar cuidado para nós não ficarmos, entre aspas, satisfeitos e até admirados com essa parte social e perdermos o foco principal, que é o anúncio da salvação possível em Cristo Jesus. Porque se nós, meus irmãos, perdermos o foco, ficarmos satisfeitos com o social, nós corremos o risco de ver pessoas recuperadas socialmente, capacitadas a se autossustentarem e a sustentarem suas famílias de barriga cheia, mas indo para o inferno. Graças a Deus, nossa junta missionária tem esse cuidado, que o tenhamos nós também. Quantas atividades, maravilha! A nossa igreja,
a não ser agora nesse período de pandemia, né? Geralmente a gente tem aí um certo dinamismo, né? Às vezes a gente fica querendo mais, né? Mas a gente tem até um certo dinamismo delicioso, mas temos que tomar o cuidado para não perder o foco, que não esqueçamos que tem um evangelho que precisa ser pregado e que mais do que tudo as pessoas precisam desse evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então, precisamos dessa atitude de não perder o foco. E também, meus irmãos, precisamos ainda uma outra atitude, né? Mais uma, a atitude de evitar, entre aspas, armar o inimigo em sua oposição ao nosso avanço. Pastor, mas a gente faz isso? Fazemos sim, meus irmãos. Às vezes nós fazemos. Mas quando é que nós fazemos isso? Quando é que nós armamos, equipamos o inimigo em sua oposição ao nosso avanço? Vou citar alguns exemplos para os irmãos. Primeiro exemplo, nós armamos quando nós não oramos. Então nós precisamos orar. Evitar armar o inimigo em sua oposição ao nosso avanço orando. Porque quando nós não oramos, nós equipamos o inimigo. E Jesus, meus irmãos, manda orar. Em Mateus 9, 36 a 38, Jesus manda orar especificamente por esse avanço da pregação ao Evangelho, né? Quando ele diz assim, que a seara é realmente grande, mas os poucos são os ceifeiros, então roguem ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Paulo pede aos Tessalonicenses que orem por ele, que orem por Silvano, que orem por Timóteo, enquanto pregadores do Evangelho. 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Não precisamos orar. Quando nós não oramos, armamos o inimigo. Segundo exemplo, meus irmãos, nós armamos o inimigo em sua oposição ao nosso avanço quando nós não buscamos entender o que realmente diz a palavra de Deus. Tem gente, por exemplo, confundindo liberdade em Cristo com libertinagem. Acha que liberdade em Cristo é poder gozar de todos os prazeres que o mundo oferece. E aí quando vai ser chamada a atenção, porque está vivendo no pecado, aí eu tenho liberdade em Cristo. Isso não é liberdade, isto é libertinagem. Quando nós fazemos isso, não buscamos entender o que realmente diz a palavra, nós armamos o inimigo em sua oposição ao nosso avanço. E também, meus irmãos, ainda mais um exemplo, nós armamos o inimigo em sua oposição ao nosso avanço quando nós não vivemos de forma coerente com o que dizemos crer e com o que pregamos. Satanás, meus irmãos, teve a ousadia de falar contra Jó diante de Deus sem nenhum motivo, apenas baseado no argumento de que ele, Jó, era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal porque Deus o enchera de bens. Quanto mais então ele vai ter a ousadia de se opor a nós se nós não vivermos de forma coerente com a palavra que pregamos. E eu não estou me referindo apenas àquelas coisas que consideramos, entre aspas, grandes, escandalosas. Por exemplo, meus irmãos, dentre as obras da carne alistadas em Gálatas 5, nós condenamos com facilidade algumas coisas como a prostituição, a idolatria, a feitiçaria e às vezes nem nos lembramos de que ali fala também das inimizades, das contendas, dos ciúmes, das iras, discórdias, dissensões, facções, glutonarias. Quando estamos, entre aspas, ocupados com essas também, entre aspas, pequenas coisas, porque elas não são de fato pequenas, o resultado é que não avançamos, porque nós armamos o inimigo, equipamos o inimigo em sua oposição ao nosso avanço. Ele ficou mais eficaz em sua oposição ao nosso avanço e nós menos eficazes nesse avanço. Então, meu irmão, não é tempo de parar, é tempo de avançar. Vamos compreender isso e vamos fazer com que essa compreensão esteja sempre presente e na superfície em nossa mente, de forma que nós sempre nos lembremos. E vamos fazer, meus irmãos, e deixar de fazer e deixar de fazer tudo que for preciso de nossa parte para que essa obra avance. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Não é tempo de parar,
é tempo de avançar.